Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e vamos continuar a conversar aqui sobre a sociedade limitada, tá bom? Então, me acompanhe aqui nessa aventura. Eu sei que vocês estão aí sedento, querendo, mas eu preciso entender um pouco mais sobre a limitada, essa sociedade tão importante. Calma, você que está em casa, né, hoje está estudando, se acalme. Vamos agora conversar, melhor, continuar a conversar sobre elas. Bom, nas últimas aulas estávamos conversando sobre o fato de existir uma reunião, uma assembleia, como que é feito essa convocação, tudo bem? Vamos continuar a conversar nesse caminho, tá? Essa questão de como vai funcionar esses atos, essas reuniões, esses poderes, esse poder diretivos dos sócios empresários da sociedade limitada, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje, vamos conversar aqui, ó, sobre a Assembleia Anual Ordinária. Assembleia Anual ou Assembleia Ordinária, né? Como você preferir chamar aqui no caso. Professor, como assim, professor? Assembleia Anual, né? Professor, já sei uma coisa, ela é anual. Opa, já está no caminho certo. Então veja, o Código Civil solicita que uma vez por ano, né, pelo menos uma vez por ano, os sócios realizem uma assembleia ou uma reunião, que eu já vou explicar para vocês, obrigatoriamente para delimitar alguns assuntos, para apresentar alguns assuntos. Por exemplo, o próprio balanço patrimonial. Então, uma vez por ano tem que ter essa assembleia. Assembleia anual ou assembleia ordinária, o que você achar mais viável aí de chamar, dependendo da sua doutrina, tá bom? E é isso que vamos estudar aqui. Professor, onde está previsto isso? Você inventou de sua cabeça e criou isso agora? Sim, fiz isso. Lógico que não, né? Tô brincando. Tá ali, ó, estamos seguindo os artigos. Lá no artigo 1078 do Código Civil. Acompanhe comigo ali, por favor. Ó. Diz assim o artigo, ó. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de... E tá ali dos 2 pontos, que são 3 incisos. Então ali, ó, foi colocado, né, no artigo 1078, colocou ali as regras da sociedade para realizar essa assembleia no caso. Inicialmente, o caput do artigo colocou ali a Assembleia dos Sócios deve realizar ao menos uma vez por ano. Então, esta reunião deve existir uma vez por ano. Professor, você sabia, o próprio nome já diz isso. Tá bem. Agora, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. O término do exercício social, ele é muito parecido com o término anual, né, que existe, 12 meses por si só. Normalmente, ele aconteceu nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, significa que tem que ser nos meses de abril aproximadamente. Tá? Então é ali que vai se dar a sociedade limitada neste caso. Tudo bem? Então, nos 4, né, após o término, normalmente ali o término é dezembro, até abril tem que ser realizado. Então, por enquanto, já sabe-se já, uma vez por ano, né? E por fim lá, deve ser realizado no mês de abril aproximadamente. Professor, mas o que será discutido nessa Assembleia Ordinária? Vamos ver aqui, ó, o inciso do artigo 178, diz assim, ó, tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico, designar administradores quando for o caso, tratar-se qualquer outro assunto constante na ordem do dia. Então ali, ó, nesta Assembleia Geral, né, nessa reunião anual, vai ser discutido esses 3 tópicos do artigo 1078. Tá? Então, ali, novamente, ó, tomar conta dos administradores, a questão do balanço patrimonial da empresa, a questão do resultado econômico da empresa, para que os demais sócios possam acompanhar. A pessoa tem que fazer essa reunião, né, talvez fique uma dúvida para quem está em casa. Tem sim, tá? Imagine você fazer parte da sociedade limitada e pensa na sociedade limitada que tem lá 20 sócios, 30 sócios. Você vai nessa reunião ordinária, você vai sentar lá e você vai ver o resultado, o balanço patrimonial, até mesmo o novo administrador daquela sociedade, ou até mesmo outros assuntos que dizem respeito à sociedade.
Ah, vamos mudar o nome da empresa, vamos realizar tal ato. Enfim, lá vai estar estipulado essas regras. Então, por isso que é importante realizar e deve ser realizado essa assembleia no caso. Tudo bem? Então, artigo 1038, tá? Apresenta lá que uma vez por ano, no mês de abril aproximadamente lá, né, você deve realizar essa reunião, melhor, essa assembleia geral ou assembleia ordinária para discutir o tema, né? Tomar conta das contas da empresa, né, do patrimônio, balanço patrimonial, a nomeação do novo administrador quando for o caso exista, e qualquer assunto geral que deve constar na ordem do dia, porque vai estar lá as ordens do dia colocado quais são os assuntos. Beleza? Adiante, meus nobres, ó. Diz assim, ó, coloquei uma perguntinha para vocês, ó. Assembleia, seria possível agendar como reunião? Porque veja, aqui embaixo ali, ó. O artigo 1078, que nós estamos estudando, ele fala o termo Assembleia dos Sócios. E aí minha dúvida que eu faço para vocês é minha indagação. Minha pergunta é, já conversamos que existem duas possibilidades. Pode existir uma assembleia ou pode existir uma reunião. Lembra? Conversamos na última aula sobre isso. Acho que vocês lembram sim, né? Conversamos que a assembleia é uma coisa e reunião é outra coisa. O Código Civil, ele usou o termo assembleia. Lembra que conversamos que a assembleia é mais burocrático, é quando a sociedade tem mais de 10 sócios, deve usar a assembleia. E a reunião é mais flexível, é mais simples por si só. E a dúvida que vem inicial. Professor, eu posso fazer uma reunião? Por exemplo, a minha sociedade limitada tem só 8 sócios, 3 sócios. Tem que ser assembleia, que é muito mais formal, muito mais burocrática? Não, né? Ali, ó. Então, ali, ó. Pode optar pela reunião? Sim, tá? Só para relembrar ali, ó. Mais 10 sócios, assembleia. De menos 10 sócios, reunião. Regras estão estabelecidas no contrato social. Exemplo, convocação por telefone. Tá ali, ó. Artigo 1062. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10 sócios, no caso, né? Aplica-se às reuniões, os sócios, nos casos das omissões, nos casos omissões do contrato, os expostos na presente seção sobre a Assembleia. Então, ó, por mais que o Código Civil, ou melhor, mas dizer assim, mas em que pese a existência do termo Assembleia, a doutrina entende que pode ser sim feito por uma reunião. Tá? Então, essa questão da Assembleia de ser muito burocrática, quando tem mais de 10 sócios, não precisa. Eu posso fazer uma reunião. Por ser uma reunião, lógico, vai ser reunião se for menos de 10 sócios. Tá? Se for mais de 10 sócios, vai ter que ser Assembleia. Então, se for abaixo de 10 sócios, você pode sim fazer uma reunião. E a reunião é muito mais simples. Eu posso até mesmo colocar as regras no contrato social. Posso colocar, por exemplo, ó, igual que eu citei ali, ó, convocação por telefone. Posso colocar lá, ó, as reuniões serão tomadas e tais períodos. Uma vez por ano, será feito na sede da empresa, a convocação será feita por telefone, lá, ela vai ser feita no mês de abril. Posso? Posso. Ele é bem mais simples. Mas destaque-se sempre, tá? Se for abaixo de 10 sócios, menos que 10 sócios, reunião. Mais 10 sócios, assembleia, que é bem mais burocrático, já está estipulado no Código Civil, é bem mais pesado de ser realizado. Tudo bem? Então pode ser sim, por mais que o termo Código Civil use o termo assembleia, é possível sim a reunião. Tudo bem? Adiante, outra dúvida para vocês que estão em casa ali, ó. Diz assim, mas não pode dispensar a reunião, ou seja, não fazer a mesma, tá? Tema polêmico, eu entendo que sim. Diz ali, ó, artigo 32, ó. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número de sócios for superior a 10. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos do contrato social, o disposto presente na sessão sobre a assembleia. Olha, a dúvida que fica é o seguinte, aqui é polêmica, tá? Professor, a minha empresa, por exemplo, tem menos do que 10 sócios. Tem lá 3, 4, 5 sócios, que é mais comum. Optamos pela reunião, não pela assembleia. Tudo bem. E agora minha dúvida, que foi a dúvida que eu fiz anteriormente, é: eu posso, nesse caso, abrir mão dessa reunião ordinária e não realizá-lo? Porque, veja, o artigo 1072, estamos estudando, ele fala que é obrigatório uma reunião uma vez por ano, mais ou menos no mês de abril, né?
E aí, se eu colocar no meu contrato social, coloquei lá que não terá reunião ordinária, fala que não vamos fazer. É possível? E é isso que estamos discutindo aqui agora. E olha, a minha intenção não tem nada com o Código Civil, né? Mas eu entendo que sim, tá? Tanto eu como o Fábio Coelho também tem esse entendimento, tá? O André Santa Cruz também tem esse entendimento. Se no contrato social você dispensar a realização da reunião, é possível sim não fazer essa reunião ordinária, tá? Destaque-se sempre. Quando você tiver menos que 10 sócios, você pode fazer reunião. Se você colocar no contrato social, você não precisa realizá-la. Talvez aí em casa agora pense assim, ah, professor, agora eu sei, né? Eu faço parte de uma sociedade limitada que tenha 4 sócios, 3 sócios, 2 sócios, que é mais comum, né? É mais comum que tem 2 sócios, 3 sócios, no máximo 4 sócios. Essa é a mais comum que existe. E nós nunca fizemos essa reunião ordinária. Por quê? Por causa disso. Provavelmente no seu contrato social, lá vai estar estipulado que não existe essa necessidade de realizar essa reunião anualmente. Tá? E aí é dispensado. Destaque sempre quando tem uma polêmica, tá? Igual eu falei com você, eu entendo isso, tá? Que você, no contrato social você pode dispensar. Entre outros lutadores também entendem, tá? Por exemplo, o Fábio Coelho, o André Santa Cruz, também entende que você pode dispensar no contrato social, tá bom? Vou olhar para essa câmera aqui agora, vamos ver se eu consigo, tá certo aqui? Opa, tá legal. Então, ó, isso é um ponto interessante, tá? Vou frisar com vocês aqui, eu sempre uso essa câmera aqui para tentar frisar um assunto e ficar atento, beleza? Então, ó, destaque-se sempre, por mais que, portanto, seria assim, portanto, dessa forma, tá? O Código Civil usou o termo assembleia, mas a doutrina entende que pode ser assembleia ou reunião. Tudo bem. A reunião é menos formal. Quando tem menos de 10 sócios, eu posso optar pela reunião, que é mais simples. Que o contrato social pode estipular as regras da reunião. Por exemplo, a convocação se dar por meio de WhatsApp, por mensagem em rede social. Tudo bem, é possível? Sim. Se eu optar pela reunião e no meu contrato social, eu posso dispensar essa reunião ordinária? Posso. Tá? Então, se você tem menos do que 10 sócios e você optou pela reunião, neste caso, você pode sim abrir mão de realizar essa reunião ordinária neste caso, desde que seu contrato social assim estabeleça. Tá? Agora, se você tem mais que 10 sócios, usa a assembleia. Neste caso, você deve sim fazer essa assembleia anual no mês de abril ali, obrigatoriamente, não tem como dispensá-la, nem se estiver no contrato social da empresa. Tudo bem? Fique ligado nisso, tá bom? Adiante, meus nobres. Não acabamos ainda, tá? Adiante, ali, ó. Formalidades, né? O artigo ali, ó, 1078 ainda, né? O seu parágrafo 1º, parágrafo 2º, apresenta algumas formalidades. Como que vai funcionar essa assembleia ou reunião no caso, né? Diz assim, ó, até 30 dias antes da data marcada para a assembleia, ou reunião se for o caso, os documentos referidos no inciso 1º, tá? No inciso 1º, ó, o que o artigo inciso 1º tá aqui embaixo, ó, tomar as contas dos iniciadores e deliberar sobre os seus balanços patrimoniais deste artigo deve ser posto por escrito e com a prova do respectivo recebimento à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Isso segundo, instalada a Assembleia, procederá-se-á a leitura dos documentos referentes ao parágrafo anterior, os quais serão submetidos pelo presidente à discussão e votação. Nesta não podendo tomar parte os membros da administração e se houver os do Conselho Fiscal. Vamos lá, ó. O artigo 1038, parágrafo 1º e 2º, nos apresenta a formalidade de como se dará essa reunião ou assembleia. Então colocou lá como é que vai ser essa formalidade dessa assembleia. Então colocou inicialmente ali, ó. Então depois, até 30 dias antes
da data marcada para a Assembleia, os documentos. Primeiro, né, o balanço patrimonial, a questão do próprio resultado econômico, tá ali, ó. Desse deve ser proposto por escrito, tá? E com as provas, os respectivos requerimentos aos sócios. Então, 30 dias antes, o presidente da reunião, que pode ser o administrador ou conselheiro fiscal, deve passar para os sócios e falar, ó, passar aqui, ó, o sócio João, tá aqui o balanço patrimonial, tá aqui também o resultado econômico da empresa, tá? A reunião vai ser daqui 30 dias, tá? Já estou entregando aqui para você, para que na reunião a gente possa deliberar sobre esse assunto, para ver se está ok, se não está ok, se bateu as contas ou se não bateu as contas, tá? Se o sócio, por exemplo, vê lá, passei lá para o João, entreguei lá os documentos, o João fala, ih, tá errado aqui, hein? Opa, na reunião, na Assembleia, discutimos sobre isso. Por isso tem que ser 30 dias antes, tá? Cabe sujeito o presidente ir lá e passar para os demais sócios, nesse caso, quais são os assuntos, qual que é a discussão ali da questão do balanço patrimonial ou até mesmo do resultado econômico no caso, tá? E aí, logicamente, para o segundo colocou lá que vai ser feita a leitura, né, desses atos, né, por si só, essa questão mais burocrática nesse ponto, tá? E aí vai ser discutido, destaco sempre o final aqui, ó, tanto os membros da administração e do Conselho Fiscal não tomam voto neste momento inicial, tá bom? Uma questão mais burocrática neste caso, ok? Mas, ó, finalizamos por aqui nossa primeira aula, tá? Bem curtinha, bem direta, igual eu falo com vocês, eu sempre faço em blocos para ficar mais fácil de vocês compreenderem a matéria. Estamos discutindo aqui a questão da Assembleia, né? Como se dará esse ato por si só, tá? Então, essa Assembleia ordinária tem que ser feita, ou a Assembleia anual tem que ser feita uma vez por ano, normalmente no mês de abril, que é realizada para discutir a questão do balanço patrimonial, discutir a questão do resultado econômico, discutir o novo administrador, a chegada do novo administrador ou outros assuntos, tá? Pode ser feito por Assembleia ou por reunião, ambos é possível ser feito. No que se refere à reunião, quando for menos de 10 sócios, eu posso abrir mão da realização dessa Assembleia, desse ato anual por si só. Beleza? Passei que tem formalidade, mas matamos por aqui nossa primeira aula sobre o tema Assembleia Anual. Perfeito? Na próxima aula continuamos a conversar sobre esse tema. Ok? Então, um abraço, tchau, tchau, bons estudos!